Eu tive uma experiência bastante interessante. Eu estava gravando um vídeo e aí de repente o vídeo parou porque estava cheio, né? O meu arquivo não foi mais permitido gravar. E aí eu fiquei pensando enquanto fui olhar o que tinha lá. E aí o meu cartão de memória estava lotado de coisas que a gente recebe em grupo de WhatsApp. E aí eu estava falando exatamente sobre esse processo aí da vida, né? Da gente não ter muito controle. E aí eu fico olhando, quando a gente entra em grupo de WhatsApp, esses grupos, eles acabam enchendo o nosso celular, né? E a mesma coisa acontece com a vida. Quando a gente deixa que as pessoas comecem a fazer as coisas, e a gente vai deixando as pessoas mandando as coisas, a gente vai recebendo. E aí dentro desse processo, quando a gente percebe, a gente já está cheio, né? Sem administrar a nossa vida do jeito que deveria. Ficou bom porque a parte primeira do livro, que é esta página, ela foi encerrada. Então falta apenas esta outra página, que eu farei a leitura nesse segundo vídeo. Então, assim, me parece que é extremamente importante, né? Assim como cuidar do celular para não deixar que as pessoas encham a memória de coisa, também a nossa vida e a nossa memória não pode estar cheia. Então, eu vou gravar esse vídeo aí em duas partes, eu vou colocar parte 1 e parte 2. A parte 4 ele diz o seguinte: não posso emitir um exemplo que ocorre. Sexto Turânio. Sexto Turânio, antecessor de Paulino, né? Acredito que tenha. Era uma espécie de supervisor que havia em Roma. Foi um idoso de comprovada diligência, que depois dos 90 anos, tendo recebido de Caio César a dispensa de seu cargo, ordenou que fosse colocado na cama e que a família em volta dele o pranteasse como se estivesse morto. A casa lamentava a inatividade de seu velho senhor, e a tristeza não teve fim até que o trabalho que amava lhe fosse restituído. Por acaso é proveitoso morrer ocupado? Pergunta a Sêneca. Me parece, não sei ao certo se isso é uma figura caricata, né, que ele vai fazer, mas parece ser alguma citação de algo contextual ali, dessas pessoas que não sabem, né, o que fazer depois que param. Inclusive, existem muitas pessoas que depois que entram, aposentam, adoecem, porque não sabem, não aprenderam a fazer nada. Isso é algo que é muito interessante. Tinha um amigo durante a faculdade que morava na República e ele dizia sobre isso, né? É importante saber fazer nada. E aí me parece que essa busca, né, ela precisa ser aprendida durante a vida. Porque senão as pessoas acabam se aposentando e não sabendo o que fazer, ou mesmo. Então a ideia é que durante as férias, inclusive tem gente que durante as férias arruma outro emprego, né? Que é para se manter ocupado. 5. Muitas pessoas têm o mesmo ímpeto. O desejo de trabalhar dura muito mais tempo do que a capacidade. Lutam contra a fraqueza do corpo. Julgam que a própria velhice é fardo, por nenhuma outra razão senão de que ela os coloca de lado. Então parece que esse povo gosta de ser o centro das atenções. A lei não alista um soldado depois de 50 anos. Não convoca um senador aos 60. As pessoas são mais difíceis para dar folga a si mesmo do que a lei. Então me parece que há aqui uma quantidade, e ele está falando dessas pessoas, né, que recebem o direito de descansar, mas não querem. Neste interim, enquanto roubam e são roubados, enquanto um destrói a paz do outro, enquanto se tornam mutuamente infelizes, a vida não tem fruto, sem prazer, sem qualquer proveito para a alma. Ninguém tem a morte no horizonte. Ninguém se furta a estender longamente as esperanças. De fato, alguns até mesmo organizam coisas que estão além da vida. Túmulos enormes, dedicatórias de obras públicas, oferenda às suas piras mortuárias e funerais ambiciosos. Mas, por Hércules,
Os funerais dessas pessoas deveriam ser acompanhados por tochas e círios, como se tivesse vivido por pouquíssimo tempo. Me parece que esse tipo de tochas e círios era um tipo de sepultamento, né? Ou velório, ou cortejo, feito para crianças, né? Então ele propõe que essas pessoas viveram tão pouco que poderia ter um funeral infantil. Então, assim, de forma bem resumida e geral, o que eu aprendi durante a leitura e a releitura e esse processo de ler aqui nos vídeos. Que Sêneca propõe que não deve haver esse desequilíbrio, né? Me parece que muita gente acaba vivendo em função de uma coisa só. Independente do que seja essa função, isso também é tratado por Aristóteles na Ética Nicômaco. Mesmo que seja um prazer, né, não deve ser o foco da nossa existência. Porque se a gente foca tudo em uma única coisa, me parece que não tem como funcionar o processo. Então, aqui, de forma resumida, poderíamos dizer: é preciso aprender a praticar o ócio. Isso é extremamente necessário. É preciso saber viver. E isso vai estar relacionado com a compreensão, né, das escolhas de como viver esta vida. Me parece que uma das coisas que seria assim vital para nós é aqueles desejos que temos, que gostaríamos de cumprir depois que a gente se aposentasse, a ideia é que a gente faça isso hoje. Obviamente que algumas pessoas diriam: mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Provavelmente, se você não tem dinheiro para fazer hoje, juntando isso hoje, você não fará amanhã, porque aí estará esse apego ao dinheiro, né? Então, algumas pessoas, inclusive, guardam o dinheiro para poder cuidar da saúde no futuro. E aí, quando eles começam a perder a saúde, o apego ao dinheiro faz com que eles percam ainda mais a saúde e morram sem usufruir desse dinheiro, deixando assim para os seus herdeiros, que rirão, né, disso, obviamente. Então, a proposta me parece que eu devo viver a minha vida da melhor forma possível. A melhor forma possível que não está ligado diretamente ao prazer, né? Mas também há uma perspectiva de que isso também, eu preciso encontrar prazer em certo tipo de vida, e isso é bastante importante. Essa tarefa foi concluída, acredito que em mais dias do que eu esperava. Eu queria que fosse feita em 20 dias, mas acredito que foi feita em 21. Então, agradeço a todos aqueles que tiveram a paciência até aqui, e é isso.